verdade. A feitiçaria é uma realidade. Existe. Os feiticeiros existem. Eu posso dar aqui um exemplo sobre a feitiçaria. Um exemplo mais claro. Nós vivemos aqui em África. É onde a magia negra funciona muito mais. O mundo espiritual vence muito mais em África. Amém? Então, você que faz negócios, por exemplo, alguém pode chegar na sua banca. Suponhamos que você vende produtos de primeira necessidade, tomate, cebola, caldo, enfim, açúcar, óleo. Alguém pode chegar na sua banca, comprar, por exemplo, comprar caldo, te pagar, ir para casa. Então, horas depois, a pessoa pode voltar com o mesmo produto, o mesmo caldo, vir devolver, dizer, não, eu não queria caldo, esqueci, queria cebola. Agora, o ir e voltar pode ter feito algo de feitiçaria. Isto para quê? Para vir trancar o seu negócio. Você pode não perceber o mundo espiritual como funciona. A pessoa pode comprar um produto e devolver. E a sua tragédia em uma semana acontecer, o seu negócio ir água abaixo. Você sem entender, mas como? Será que lançaram alguma coisa? Não. Levaram um produto seu, foram no mundo espiritual e devolveram o mesmo caldo, já acrescentado ou enquanto fizeram algo no mundo espiritual para deixar cair o seu negócio. Agora, feiticeiros têm nível. Há feiticeiros em que não precisam de muita coisa. Há feiticeiros em que pode fazer a feitiçaria em casa e só chegar no seu estabelecimento ou no seu trabalho. Ele só chegar, parar e perguntar, até só pode dar um bom dia, você dizer bom dia e ir embora. Então, você vai perceber que o seu negócio foi embora por causa do quê? Por causa do nível em que a pessoa estava. Como o próprio feiticeiro. Tem níveis. Suponhamos que você vende calamidade, roupa de segunda mão. A pessoa pode comprar um casaco. Dizer, vou para casa, vou dar meu marido, minha irmã experimentar e te pagar. Ir para casa, trabalhar aquele casaco ou camiseta e devolver, dizer que não lhe serviu, vou levar esta cor ou vou levar este tamanho. Aquele mesmo casaco, aquele bem trabalhado, pode dar um problema, o seu negócio pode ir embora. Agora, para a feitiçaria funcionar, existe um certo método para tudo funcionar. Tem que haver um correspondente físico do Satanás para a feitiçaria funcionar. Por exemplo, correspondente físico de Deus na terra é o seu pastor, o seu evangelista, seu bispo, seu apóstolo. Este é o correspondente físico de Deus na terra. Agora, existe um outro altar que é o correspondente físico do diabo, que é o curandeiro. Este pode te introduzir o sistema de feitiçaria. Agora, feito a feitiçaria com o correspondente físico, que é o próprio feiticeiro, eles enviam feitiçaria. Porque muitas das vezes não é a própria pessoa que é feiticeiro, mas eles vão atrás. Porque por causa de ódio, inveja, injustiça. Então a pessoa vai ao correspondente e diz, eu quero que aconteça isto mais aquilo. Por exemplo, aqui tem o que está a bater no mundo satânico hoje em dia, em forma de feitiçaria, é a paralisia. Agora, para te destituir no seu trabalho, alguém quer aquela sua cadeira, seu espaço, lá no seu trabalho, o que eles fazem? Eles vão para lá e encomendam paralisia. Todos aqui são paralíticos. Aquilo foi feito no mundo espiritual, é para vir te destruir. Você passa a ser inválido. E eles vão procurar alguém lá, o seu chefe, o seu diretor, o seu patrão,
vai procurar alguém para substituir, porque você já está inválido. Enviaram lá uma feitiçaria, colocaram lá paralisia, e você passa a não funcionar. Então, este é o nível que existe na parte dos feiticeiros. Eles encomendam. E há vezes que é o próprio curandeiro, que é o próprio feiticeiro, que faz as coisas acontecer diretamente para si. De outra vez, eu já testemunhei uma vez em que alguém discutiu com um curandeiro, e o curandeiro chegou em casa, revestiu-se do mundo espiritual e destruiu tudo, porque era daquele jovem que discutiu com ele. Por quê? Porque a vida é espiritual. Há diversidade de feitiçaria. Por exemplo, na festa do aniversário, alguém pode comprar todo o material completo para fazer bolo e vir te oferecer. Você comer o bolo, né, que é para essa pessoa me ama, é boa pessoa, até você agradecer, tirarmos aquelas melhores fotos ao lado daquele bolo de alta qualidade, enquanto aí no trigo colocou algo que envolve a feitiçaria. Para quê? Você, sendo mulher, come o bolo e você não vai perceber hemorragia que não acaba, se for no caso de casamento. Nem todos que vêm no seu casamento estão felizes com o seu casamento. Você vai perceber hemorragia, período que não passa. Isto por quê? Porque é o mundo espiritual. A feitiçaria é uma realidade. Amém, irmãos? Alguém, por exemplo, como explicar? Você leva seu filho, ou ele ganha uma bolsa, você envia ele, ou é enviado pelo governo, vai fazer uma certa formação fora do país. Como explicar os 4 anos de mestrado ou licenciatura que ele está a fazer lá fora? Ao pisar em Moçambique, de repente começa a ficar maluco. Você já viu muitos malucos mais inteligentes, muitos bêbados na baraca, começam a falar de física, começam a falar de biologia, de uma maneira, mas se você olhar para ele, epa, essa pessoa não presta, não tem mais nenhum valor. Ok, tem conhecimento sim, mas ele não tem nenhum valor. Por quê? Porque feitiçaram ele, enviaram algo parecido. Amém? Não tem outra explicação alguém terminar de estudar e de repente ficar maluco ou ficar um drogado. É um nível de feitiçaria. Amém? Alguém pode comprar galinhas mesmo, frango, te oferecer, cuida das galinhas. Quando crescer vamos dividir. E daí comprar farelo, ele ter com correspondente físico de Satanás. Correspondente físico do diabo é o curandeiro. Colocarem algo naquele farelo e depois virem te dar para você dar aquelas galinhas. As galinhas também comeram e ficaram possuídas. E ele dizer assim: mata umas 3 galinhas, como? Estou a te oferecer, esse é o dono das galinhas. Você vai matar, vai comer e você não vai perceber de onde partiu o mal. Desde aquele dia, desemprego, doença, espírito de azar, depende do que ele quis colocar em si. Amém, irmão? O mundo espiritual, sobretudo a feitiçaria, é uma realidade. É uma realidade. Agora o que está a bater a doença do momento é paralisia. Você vê jovem paralítico. Essa doença antigamente era muito mais para as pessoas idosas. Agora jovem, 15 anos, é paralisia. Isto porque levou o marido de dono, estava a destruir lares. Amém? Então, a feitiçaria é uma realidade. No Novo Testamento, no livro de Atos 13, 1 até 8, apóstolo Paulo, nessas suas caminhadas evangélicas, constatou-se com este caso de feiticeiro numa cidade. Amém? Apóstolo Paulo, depois de ser batizado, foi confirmado o ministério que ele podia fazer como apóstolo. Então foi enviado a uma certa zona.
Chegado lá, naquela cidade, estava lá um procurador, um procônsul, chamado Sérgio Correia, ouvindo Paulo nas praças enquanto falava de Jesus fervorosamente. Ficou interessado com o assunto da mensagem de Deus. Daí que ali mesmo havia um curandeiro, um feiticeiro chamado Bar Jesus, um falso profeta, como está escrito ali no livro de Atos 13:1-8. Então, enquanto Paulo pregava, ele recebia a mensagem, o feiticeiro funcionava, o feitiço daquele feiticeiro, a magia negra, funcionava e fechava a mente daquele procônsul, um homem muito importante, mas queria também a salvação. Ele passou a não entender a mensagem de Deus. E Paulo, como via no Espírito, era um apóstolo e profeta, porque via no Espírito. Ele percebeu que não, aqui é uma força contrária. Dirigiu-se a ele. Ele disse: por que você faz isso? Este é o Paulo. Por que você estraga tudo o que é de Senhor, tudo o que é de Senhor? Aquele Senhor aí está para ouvir, você está a fechar tudo, está a parar a mensagem. Olha, uma pessoa que tem espírito de feitiçaria, ainda que... Porque existem pessoas amaldiçoadas que enviaram aquele espírito, ou Satanás entrou nele, ou nela, para ser feiticeiro ou feiticeira. Ainda é criança, mas mesmo sem começar a praticar a feitiçaria, por exemplo, está numa escola, certo jovem possuído pelo espírito da feitiçaria. Numa sala de aula, todos podem não compreender a matéria, partindo de onde? Daquele jovem que está possuído pelo espírito de feitiçaria. Sem espírito de loucura, todos na sala, o professor vai explicar até cansar e ninguém vai entender a matéria. Só por causa de uma pessoa na sala. É o que estava a acontecer ali, com aquele procônsul, Sérgio Correia. Aquele feiticeiro barrou que este não pode. É quando Paulo declara palavras. A partir do livro de Atos 13:9, Paulo declara palavras e disse: você a partir de hoje, seu feiticeiro, você ficará cego, você estraga o que de Deus. Mas o que diz ali a Bíblia? Diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, virou para ele e disse: agora, para você também falar esses decretos proféticos, você tem que estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, para você quebrar este tipo de mal. Amém? Amém. É assim como se quebra o mundo da feitiçaria. Quebra-se com palavras. Se te fizeram mal, você tem que estar cheio de Deus para você quebrar essas palavras. Esses decretos proféticos saem quando você está cheio, porque você não vai chegar diante de um feiticeiro. Temos aquele nosso famoso o irmão Magos, daqui de Maputo. Você vai chegar a ele dizer, você vai dizer: você morrerá. Ele só vai te olhar e não, agora quem vai morrer é você. Porque você não está cheio de Deus para sair essas palavras com fé. Agora, feitiçaria ou o feiticeiro do Antigo Testamento, no tempo de Moisés, Deus não perdoava. Deus dizia que o feiticeiro tem que morrer. Não há perdão para a magia negra. Não havia perdão para a magia negra naquele tempo. No livro de Êxodo, livro de Moisés, Êxodo 22:18, Deus foi claro, disse a Moisés: o feiticeiro tem que morrer. É o que está escrito ali na Bíblia. O feiticeiro não é para viver, não. Mas apareceu Jesus, quando veio salvar tanto o feiticeiro, assim como não. Quando Jesus chega e nós passamos a viver um tempo da graça, tempo da misericórdia. Esta lei de a feiticeira morrerá era física. Tinham que chegar a amarrar você, feiticeiro, te amarrarem, te apedrejar, morte por apedrejamento. Era um código que se usava naquele tempo de Moisés. Agora, por causa de Jesus, que veio pregar o Evangelho da Paz,
o próprio feiticeiro também é evangelizado para se converter, para seguir a Jesus, para deixar o ato da bruxaria. É o que Jesus recomenda. Agora você não pode apedrejar o feiticeiro, você vai à esquadra, vai ao tribunal. Você não matou um feiticeiro, não. Você matou uma pessoa. Por quê? Porque naquele tempo era lei de Deus e o povo era guiado por um libertador de nome Moisés, diferente de agora. Amém? Agora, como agora você não pode matar o feiticeiro, como está escrito no livro de Êxodo 22, 18, que o feiticeiro morrerá, você pode matar ele espiritualmente. Eu já vi casos de homens de Deus que já mataram feiticeiros sem terem se encontrado fisicamente, por causa de palavras e por causa da unção. Já mataram feiticeiros. Há homens de Deus que proíbem feiticeiro voar nas suas casas, por causa do nível da fé. Amém? Esta é a mensagem de hoje sobre a feitiçaria. Para cancelar a feitiçaria, você declara, você faz um decreto, profético decreto, em nome de Jesus. Feiticeiro, eu te proíbo. Não és bem-vindo aqui na minha casa. Você não pode chegar. Eu proíbo. Palavras com fé. E daí as coisas te irão bem. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te guarde. Até em breve.